Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Hoje voltamos para a Ucrânia. É um tema que nos tem ocupado bastante tempo e prevê-se que assim continue a ser. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 10 de março de 2025, véspera de uma ronda de negociações em que participarão ucranianos e americanos, sem russos, na Arábia Saudita. É confuso? Bom, aqui há umas semanas houve uma reunião de russos e americanos sem ucranianos na Arábia Saudita e quem ainda não esteve à mesa das negociações de todo foi a União Europeia, que continua, no entanto, a esforçar-se por apoiar o país de Volodymyr Zelensky contra a invasão ordenada por Vladimir Putin. Claro está que no meio de tudo isto houve uma mudança muitíssimo relevante, que foi o posicionamento de Washington, onde o presidente anterior, Joe Biden, alinhava pelo diapasão do Ocidente democrático na defesa da Ucrânia. Temos agora Donald Trump muito próximo das teses russas sobre as causas do conflito e desejoso de retirar apoios à Ucrânia. Alguns já retirou, nomeadamente na partilha de informações dos serviços secretos, e desejoso sobretudo de que a guerra acabe depressa e de que ele possa de alguma forma reclamar louvores por ter sido o homem decisivo para essa pacificação. Já os termos da pacificação são de modo a agradar pouco aos ucranianos. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Para falar sobre isto, convidei duas jornalistas da minha equipa que têm coberto o tema da guerra da Ucrânia nos últimos meses/anos. Tenho comigo em estúdio a Ana França. Olá, Ana. Olá. E também nesta emissão temos a Catarina Maldonado Vasconcelos. Olá, Catarina. Olá aos dois. A edição técnica cabe ao João Martins, a quem agradeço. E, sem mais, vou começar por perguntar à Ana o que é que se espera desta ronda de negociações que vai agora começar. Então é assim, nesta ronda de negociações que está prevista para a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, o enviado de Donald Trump para o Médio Oriente, que entretanto se tornou também uma peça essencial aqui nestas negociações, já disse que o que ele quer, ou que ele gostava, o nome dele é Steve Witkoff. Ele já disse que gostava de um cessar-fogo. Portanto, essa expectativa existe porque ela foi verbalizada por um dos grandes, não é, dos enviados principais da administração Trump. Por outro lado, isto é de facto vamos lá dizer, um objetivo um bocadinho ambicioso demais, na medida em que, primeiro, a Rússia já disse que não queria um cessar-fogo, queria sim um acordo de paz mais duradouro, com termos já assinados do que é que... Uma coisa mais definitiva. Sim. E, claro, a Ucrânia também eventualmente também quer isso, não é que não queira, mas para já isso parece impossível e, portanto, um cessar-fogo seria um objetivo. Aliás, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já deu algumas ideias, como, por exemplo, a Rússia aceitar parar de bombardear infraestruturas civis que forneçam aquecimento à população, por exemplo. Também que separassem as atividades militares no Mar Negro. E também que tentassem de parte a parte evitar o uso de mísseis bastante destrutivos, daqueles mísseis balísticos que realmente mandam prédios abaixo, não é? Não são artilharia normal. E isso foi posto de lado pelos russos. Portanto, neste momento o cessar-fogo é o principal objetivo.
mas não me parece uma coisa que se vá conseguir já. Portanto, por um lado, basicamente a Ucrânia acho que vai só para já tentar explicar à Rússia, aos Estados Unidos, o que é que não vai aceitar ou o que é que está preparada para aceitar, e os Estados Unidos devem dizer, pelo menos, creio eu, uma parte do que a Rússia estará ou não estará preparada para aceitar. No fim de semana, enquanto eu atualizava este artigo que escrevi sobre isso, também saíram informações sobre o que é que os Estados Unidos esperam destas negociações. E pelos vistos os Estados Unidos esperam conseguir convencer a Ucrânia que é preciso parar de falar da recuperação de territórios. Porque apesar de Volodymyr Zelensky em muitas entrevistas já ter dito que tem consciência que isso é difícil, há todo o resto do aparelho ucraniano, seja os vice-menés que falam, que andam pelos países da Europa a falar, seja outros representantes da Ucrânia em vários fóruns na Europa, continuam a falar da recuperação de territórios, e é compreensível que isso seja importante, mas saiu para a comunicação social. A Reuters tinha essa história este fim de semana em que uma das coisas que os negociadores norte-americanos esperam convencer a Ucrânia é que isso não vai acontecer. Portanto, isso é um objetivo já declarado, bom, por fontes que não deram nome, para poder falar de forma mais aberta, mas é isso que os Estados Unidos vão tentar convencer a Ucrânia a aceitar, é não estar sempre a falar desta necessidade de recuperar as terras, que obviamente é justa e a anexação é ilegal e toda a gente sabe disso, mas a realidade no terreno é a que é. E, portanto, se não se passar esta fase, se não se passar esta exigência, vai ser muito difícil, obviamente, a Rússia vir para a mesa de negociações, se a Ucrânia continuar a exigir que se parta do princípio que se vai recuperar as terras, ou então não há negociação. Isso não é possível. Bom, essa recuperação de territórios, que militarmente já se percebeu que não vai acontecer, pelo menos num horizonte que consigamos vislumbrar, poderá, quando muito, portanto, haver uma aceitação de facto, que não de jure, da anexação dos territórios, porque não se vê acordo de paz que não inclua essa condição. Poderá, quando muito, haver alguma negociação em torno, por exemplo, das terras que a Ucrânia conquistou na zona russa de Kursk, mas que são uma extensão, obviamente, muito menor. Sobre isso escreveu a Catarina Maldonado Vasconcelos esta semana um texto no site do Expresso, e eu aproveito para lhe perguntar, Catarina, até que ponto é que o bocadinho de Kursk ocupado pelos ucranianos pode ser uma moeda de troca numas negociações que venha a haver? Acho que é uma excelente pergunta, porque nós vimos no final do ano passado, e perdoa-me por começar do início, mas no final do ano passado, na iminência de Donald Trump chegar à Casa Branca, a administração Biden, juntamente com outros parceiros da Ucrânia, no grupo Ramstein, conseguiu fornecer às forças armadas ucranianas uma quantidade significativa, tanto de equipamento militar como de munições. Mas o que vemos agora é uma tal intensidade de hostilidades na linha da frente que estes fornecimentos, pelo que nos dizem os analistas, só devem ser suficientes até ao início do verão. Porque vemos dois movimentos. No fundo, desde que Trump manifestou algumas das suas intenções maximalistas para o lado da Rússia, vemos uma aceleração dos ataques russos contra estruturas energéticas, infraestruturas energéticas da Ucrânia, por exemplo, que a Ucrânia terá de escolher se vai defender ou não de forma a cautelar os próximos meses em termos de gasto militar, e ao mesmo tempo em Kursk, na região russa, vemos as tropas ucranianas nos últimos dias cada vez mais cercadas e com a defrontarem-se possivelmente com a possibilidade de terem de ir embora, de abandonar, o que será uma grande perda, porque era de facto, como tu disseste, uma moeda de troca para as negociações. E a Rússia está a tentar a mesma coisa. A Rússia também está a tentar ter o máximo de ganhos territoriais, o máximo de ganhos
em termos de desmoralizar o ânimo das tropas ucranianas, para que quando se chega à mesa das negociações a rendição, no fundo era o que desejaria Moscovo, e bem, para Washington não seria assim tão problemático, seja mais provável. Portanto, claro que os relatórios também, os relatos sobre a suspensão de transferência de informação, de intelligence, como se costuma dizer, para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos, também estabeleceram um precedente preocupante. E apesar de ainda não haver consequências visíveis, pelo menos para as forças ucranianas no terreno, muito provavelmente esta restrição vai ter um grande impacto. O que é que isto faz? Faz com que Zelensky provavelmente chegará cada vez mais perto de compreender que a solução é negociar e não é ir atrás do território perdido. Ana, os Estados Unidos parecem estar aqui a assumir uma espécie de posição de pivô, porque falam com russos, falam com ucranianos. Vai haver algum ponto em que os sentem? Eu sei que isso não foi anunciado até agora e que tudo indica que temos os ucranianos um pouco na posição de quem aceita o que os Estados Unidos combinarem com a Rússia, pelo menos essa é a impressão que dá. Vai haver algum ponto em que Washington sente lado a lado russos e ucranianos para negociar termos de um acordo de paz ou de um cessar-fogo, ou vai mesmo ser uma coisa de facto consumada? É assim, qualquer acordo que seja assinado, um ponto de vista legal, houve uma especialista do Ministério da Defesa que disse isso ao Expresso, ao Hélder Gomes, há uns dias. Do ponto de vista legal, a Ucrânia e a Rússia têm ambas de assinar um acordo de paz. Não é, nós conhecemos outros acordos que, bom, está tudo estático, mas não há acordo de paz entre as Coreias, por exemplo, não é assinado, nós sabemos isso. Não, é uma guerra que tecnicamente nunca acabou. Obviamente que isso não é uma coisa, não tem nada a ver com a linha da frente da Ucrânia, obviamente. Embora se tenha falado já de que uma das soluções para a Ucrânia pode passar por uma coisa parecida com a Coreia, no sentido de uma zona desmilitarizada que serve ali de tampão entre os territórios ocupados e os que ficam para a Ucrânia. O problema disso é que, como também já disse Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, ele disse recentemente numa entrevista, numa conferência de imprensa no Qatar, que não está preparado para um congelamento da linha da frente porque, palavras dele, existe uma Constituição. O que é que ele quis dizer com isto? A Rússia mudou a sua Constituição para incluir nos territórios o que o Lavrov chama os novos territórios. Sim, aqueles onde eles fizeram aquela fantochada de que tinha havido referendos e que a população daquelas zonas tinha esmagadoramente decidido, queriam todos ser russos. A toque de caixa, literalmente, com os militares atrás. Para se libertarem dos nazis ucranianos. Isso. Coisa que valha. E então, o problema é, algumas dessas zonas não estão totalmente conquistadas, mas na Constituição da Rússia diz que elas são russas, como por exemplo Zaporíjia e o Donbass. Portanto, ainda têm a Constituição partes russa ucranianas. diz que as 4 regiões no seu todo, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, certo, são agora partes da Rússia normal, da Federação Russa. Ora, uma linha de contacto, obviamente não há partes dessas províncias que não estão conquistadas pela Rússia. Portanto, onde é que a linha de contacto estaria? Na linha da frente, ou por ali, não é? Sim, num congelamento da situação no momento do cessar-fogo. Não aceitam isso. E também não aceitam outra coisa. Bom, isto aqui se calhar vai ter de haver, como em todas as negociações, uma forma de a Rússia poder dizer que venceu, não é? Ou apresentar qualquer coisa do género à sua população. Putin pode aproveitar para soar como o mais magnânimo dos líderes, e eu até aceitei, não sei, tropas europeias na linha da frente, não faço ideia. Mas a Ucrânia vai ter que também ganhar alguma coisa, e pelo que eu tenho percebido a falar com pessoas que estiveram envolvidas por exemplo, em outras negociações, como conselheiros, como observadores, é que o Trump, provavelmente essa vai ser a vitória, entre aspas, que o Trump vai dar à Ucrânia, que é pressionar a Rússia para que haja uma linha de frente com tropas europeias, até turcas talvez, um mix, não é? Que para defender a Ucrânia de uma nova invasão. O que ele vai dar à Rússia é isso mesmo, os territórios ou partes que eles já têm,
e dizer, pronto, vocês já conseguiram uma boa parte do que queriam, têm uma buffer zone maior do que tinham em relação à NATO, ou seja, a Ucrânia, obviamente agora estas terras são vossas, é mais difícil a Ucrânia atacar, mas o que mete mais medo aos ucranianos, pelo que eu tenho percebido, é que Trump permita de alguma forma uma redução da capacidade militar da Ucrânia, porque o que a Rússia quer é uma Ucrânia completamente desmilitarizada, o que é uma coisa impensável, não é? Acho eu, para qualquer ucraniano. Então agora andámos a lutar 3 anos e de repente não vamos conseguir defender-nos de uma nova investida. Isso não me parece muito lógico e espero que os Estados Unidos, obviamente, não tenham isso na manga. Agora, o que é que a Ucrânia pode ou não pode aceitar destas coisas que eu disse? Mediante o seu próprio povo, não é? Ou seja, o que é que Zelensky pode ou não pode aceitar e depois trazer para casa e dizer vai ser assim? Eu não faço ideia, não consigo exatamente sondar a temperatura não é? Do que é que os ucranianos sentem exatamente. Mas as pessoas já me parecem prontas para aceitar quase qualquer coisa desde que Kiev não caia e que não seja posto lá um fantoche qualquer da Rússia. Certo, esse é um dos temas das últimas semanas, sobretudo com a insistência de Donald Trump em que o Zelensky convoque eleições porque estará ilegalmente, na visão de Donald Trump, ele já disse que seria. Ele estará ilegalmente no cargo porque o mandato já devia ter acabado. É verdade que o mandato para o qual o Zelensky foi eleito em 2019 acabou em 24, mas também é verdade que a Constituição ucraniana proíbe as eleições durante a guerra, durante o estado de sítio. Com certeza, sim. Churchill também não fez eleições nos anos 40 no Reino Unido e não é porque fosse um ditador, era porque o país estava a ser bombardeado pelos nazis. Portanto, não é claro que isso, mas obviamente que se houvesse eleições hoje, muito provavelmente para já não havia condições para ter eleições livres e justas na Ucrânia, isso é uma coisa que tem que ser dita. Quem é que sim, vota? logo isso, quando um território está retalhado e partes, como tu dizias, partes desse território estão mesmo ocupadas, mas retalhadas entre partes ocupadas e partes que não estão. E os militares votam? Deixam a linha da frente? Votam em uma semana? Votam em 3? Ou votam na linha da frente em condições, quer dizer, tudo isso não há condições. Por alguma razão as leis dos países travam as eleições em tempo de guerra, até porque as eleições em democracia não basta serem eleições, têm que ser livres e justas. E não há garantias disso hoje em dia, não é? E claro que a substituição de Zelensky Zelensky já se oferece para tudo, para sair se for ele o empecilho, para trabalhar sobre a great leadership de Donald Trump, se é isso que ele precisa de ouvir. Eu duvido que isto lhe traga que lhe traga grandes benefícios, mas de qualquer maneira ele está a fazer o que ele está a fazer o que tem que fazer. Ele pode sair, mas eles não vão ser aceitos na NATO. Não, a NATO acabou. Que foi o que ele disse. A NATO acabou em troca por uma entrada na NATO. Eu julgo que a NATO acabou e que a União Europeia é uma miragem de algo possível num futuro de muitos anos, e é porque os Estados Unidos também na sua administração atual não ligam muito à União Europeia, portanto não lhes importa muito que a Ucrânia esteja lá ou não. Em relação à NATO a conversa é outra. Entretanto, do lado de cá vai-se tentando reagir numa nova realidade em que os Estados Unidos voltam costas. Também sobre isto escreveu a Catarina, já agora recomendo também o artigo da Ana, lançado esta segunda-feira, dia 10, sobre precisamente a Cimeira de Jeddah, na Arábia Saudita. Catarina, como é que os dirigentes europeus, sobre quem tu estiveste a escrever este fim de semana, olham para tudo isto e para esta nova realidade? Que reação, que golpe de asa face ao recuo e sobretudo ao grande volte-face americano? Em primeiro lugar, acho que é necessário dizer que a Europa continua dividida em algumas iniciativas, por exemplo, quanto a permitir que sejam utilizados para este esforço materiais que sejam fabricados ou que tenham peças fabricadas nos Estados Unidos, e quanto a isso vemos uma postura diferente por parte de França e da Alemanha. A França acredita que só deve ser beneficiário deste plano empresas europeias, e a Alemanha que quer apostar na rapidez, e também é uma postura, começa a ser um bocadinho tipicamente alemã, quer manter em parte a dependência deste material norte-americano, com origem norte-americana, em nome da rapidez.
pronto, a Alemanha quer rapidez a qualquer custo e a verdade é que a Europa aqui também poderia desempenhar um papel na suavização ou no apelo ao ego de Trump. Faria sentido, se calhar, aumentar o fornecimento de armas dos Estados Unidos à Ucrânia, com maiores contribuições financeiras da Europa, e isto permitiria a Donald Trump apresentar aos eleitores uma redução tangível do déficit comercial com a União Europeia e ao mesmo tempo fortalecer a Ucrânia. E também acabava por reduzir os próprios riscos de segurança da Europa e ganharia tempo valioso neste momento para acelerar os investimentos na sua indústria de defesa. Mas há várias iniciativas que estão em cima da mesa em relação ao que pode ser o financiamento dos próximos tempos, e a verdade é que temos sempre o bloqueio de Viktor Orbán, temos que contar sempre com ele e, enfim, já sabemos que... E se calhar também com a Eslováquia de Robert Fico. Talvez, mas acho que houve uma abertura por parte da Eslováquia maior do que propriamente a de Orbán, e Orbán acredita que sim, que deve haver mais defesa para a Europa e está a favor disso, mas não está a favor disso ser em favor da Ucrânia, por assim dizer. Pronto. Mas há várias formas que estão a ser debatidas. É provável que os acordos globais finais tenham o apoio dos 27, menos as disposições sobre a Ucrânia. Há também este alegado conflito entre a França e a Alemanha quanto à aquisição de armas, e há também um problema de investimento, porque ainda não chegámos àquele ponto em que a própria von der Leyen aceita que esta despesa seja subsidiada, apesar de já se admitir que não conte para o déficit dos países. Ok. Muitos analistas acreditam que, por causa do historial das relações entre a França e a Alemanha, que estas diferenças corram o risco de não ser sanadas nos próximos dias, e falamos mesmo de uma janela de oportunidade de dias. Tem que se chegar a um acordo rapidamente, mesmo assim já será tarde, porque temos andado a falar estes meses todos e mesmo assim ficamos para trás, não é? Claro que, se pensarmos bem, é isto mesmo que Donald Trump quer. Donald Trump quer deixar nas mãos dos europeus um problema que acha que nada tem a ver com ele, porque, ao contrário daquilo que se dizia de Donald Trump ser um isolacionista, Donald Trump acaba por ser um protecionista, não é? A nível económico, que acha que a globalização teve como maior beneficiária a China e quer penalizar a China, e está na Eurásia, para lá da Eurásia, não é? O seu maior foco de segurança, e apesar de ter uma lógica muito transacional, pode voltar à frente e para trás, como já vimos nos últimos dias. A Europa só pode contar com ela própria neste momento, não pode estar a contar ter fé de que nada disto mude. Tem que chegar mesmo a um acordo, e não tanto em valores, mas em necessidades e em capacidades militares específicas, que é uma coisa que nunca conseguiram fazer e que também eu sei que é muito difícil por causa dos fabricos norte-americanos. E no meio disto tudo nós vemos, por exemplo, uma notícia recente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, portanto o equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai estar esta terça-feira nas conversações de que temos estado a falar, diz que o seu objetivo é perceber claramente quais são as intenções da Ucrânia e se ela está disposta a fazer coisas difíceis como os russos vão fazer. Ana, é impressão minha, ou estas exigências de coisas difíceis que Rubio e Trump têm feito à Ucrânia
não tem propriamente um reflexo no que exigem à Rússia? Ou se sim, sou eu que estou distraído, o que é que Washington exige a Moscovo nestas negociações? Eu não faço ideia. Publicamente nós não sabemos isso, não é? Ou seja, todas as comunicações da Casa Branca são a tentar, como se diz por aqui, baixar a crista à Ucrânia. Portanto, eu não faço ideia. Pode ter havido uma tentativa de também abanar um bocadinho a delegação russa com a realidade. Isto é o que se passa, não vamos também entregar tudo, vamos continuar a armar a Ucrânia para que no futuro, se houver algum problema, ela se possa defender. Eu não faço ideia o que é que o Trump ou algum membro da sua administração, como Marco Rubio, eu não sei o que é que eles exigiram à Rússia. Trump disse há uns dias que a Ucrânia não tinha nenhuma outra hipótese, já ouvimos várias vezes Trump dizer isso, e depois disse que a Rússia também não tinha nenhuma outra hipótese além de assinar um acordo por razões que só ele sabia, o Trump. Isto é críptico, ou seja, razões que só ele sabe. Ok, se calhar ele tem algum leverage, alguma coisa, algum ponto de pressão sobre Putin, sobre mais sanções, ou em vez de enviar, por exemplo, se os Estados Unidos enviassem as suas próprias tropas para uma linha de contacto, para uma força de segurança conjunta, isso é outra história, não é? Porque a Rússia tem muito mais medo dos Estados Unidos do que medo da Europa. Não é por Ursula von der Leyen ter anunciado 800 mil milhões de euros em investimento na defesa que amanhã vão materializar-se, não é? Nos nossos campos agrícolas, 300 tanques em cada país, não sei quantos taifunes espetaculares, atacamos. Isso não vai acontecer. A minha dúvida é se este Kremlin atual tem medo desta Casa Branca atual. Pois não sei, não faço ideia, mas os Estados Unidos podem. O Trump disse agora, eu vi uma notificação há pouco tempo, antes de virmos para aqui. Não sei se viste deves ter visto que o Irão, China e Rússia anunciaram exercícios militares conjuntos, e o Trump disse nós somos mais fortes do que esses 3 exércitos juntos. Portanto, se ele quiser, ele sabe perfeitamente. Quer dizer, se a Rússia está há 3 anos para conquistar mais de 20% da Ucrânia, qual é a possibilidade da Rússia conseguir fazer frente à NATO? Pouca, não é? Quer dizer, por uma questão de lógica, senão eles já tinham, se calhar, conquistado mais na Ucrânia, pelo menos tinham chegado a Kiev, pelo menos tinham posto alguém da sua confiança e desmilitarizado a Ucrânia. Se não fizeram isso, as possibilidades de que enfrentem um exército da NATO, mesmo sem os Estados Unidos, ou seja, ainda que a Europa esteja sozinha nessa eventual loucura de uma invasão da Polónia ou dos Bálticos, não me parece que isso seja, quer dizer, bom, pensando na profundidade estratégica dos Bálticos, na verdade podia demorar para aí 2 horas a Rússia a invadir aquilo, na verdade, mas claro que a Europa a NATO continua a ser uma força muito superior à Rússia por várias razões. A principal sendo, creio eu, hoje em dia, o investimento em tecnologia, porque nós olhamos para o campo de batalha e a Rússia continua a mandar milhares de homens para a frente, e é basicamente essa a estratégia, ao contrário dos exercícios combinados que nós vemos acontecer na Lituânia, na Polónia, e que são sempre coisas de grande envergadura, com todo o aparato aéreo e tudo isso. Agora, se Trump está disposto ou não a vir por trás da Europa e dizer nós podemos ver as coisas de uma forma um pouco diferente hoje em dia, mas não quer dizer que eu esteja do teu lado, não é? Se Trump disser isso de forma explícita, eu acho que a Rússia pode vir para a mesa com alguma noção, não é? Agora, não sei, ontem vi um gráfico muito interessante sobre os bombardeamentos sobre a Ucrânia desde que Trump chegou à Casa Branca, que são exponencialmente maiores. Portanto, há aí um grau de confiança na Rússia de que Trump não está preparado para retaliar, não é? E Trump, entretanto, disse vamos pôr mais sanções se eles não pararem de bombardear a Ucrânia, mas não vi nenhuma notícia sobre mais sanções. Portanto, há aqui há um espaço grande de ação russa que parecia não existir antigamente, com o Biden, não é? Com a ligação transatlântica antiga. E a Europa parece-me que está a fazer todo o levantamento de pesos pesados, tanto na retórica, não é? Como no armamento. Nós é que estamos um bocado vamos continuar a dar à Ucrânia uma vantagem para eles chegarem à mesa de negociações de uma posição mais forte. Os Estados Unidos não estão a fazer isso em relação à Ucrânia. Também não digo que estejam a fazer em relação à Rússia, a dar-lhes poder propriamente, mas pelo menos
há um apaziguamento que é muito estranho, olha, visto deste lado do Atlântico, o apaziguamento dos Estados Unidos à Rússia. À Rússia! É estranhíssimo, não é? Votarem na ONU ao lado da Bielorrússia e da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte, como assim? Pronto, são coisas que eu não pensei viver para ver. Espero que não estejam a dizer tudo e que tenham mais alguma coisa guardada para pressionar os russos, sim, espero. Já do lado da retirada de apoios aos ucranianos, além das informações de que já falámos, há também agora a ameaça de Elon Musk, um importante colaborador de Donald Trump, de desligar o serviço de satélite Starlink, que é também um importante instrumento de recolha de informação pelos ucranianos, e sobre isso também tem-se debruçado a Catarina. Isto é uma ameaça para pressionar ou há mesmo a hipótese disto acontecer, Catarina? Ora bem, ele veio depois desmentir. E Marco Rubio também vieram outra vez com a conversa de que a Ucrânia teria de ser mais grata pelos apoios dados, ainda que seja Varsóvia que pague este contrato. E é um contrato muito, muito importante para a Ucrânia, porque, por exemplo, no ano passado as autoridades ucranianas disseram que aproximadamente 42 mil terminais davam assistência, não é? Às Forças Armadas, a hospitais, empresas e também grupos de ajuda humanitária. Portanto, se os Estados Unidos, neste caso Musk, cortasse o acesso da Ucrânia ao sistema Starlink, a este serviço, não seria o colapso imediato, como disse Musk, mas seria sem dúvida um grande desalento para a Ucrânia, mais um. E eu acho que em termos de moral isso também pesa, não é? E claro que os Estados Unidos estão a jogar com isso. Enfim, eu não querendo discordar da Ana, eu acho que não é que os Estados Unidos queiram favorecer por aí além a Rússia, mas de repente mudou todo o cenário, todas as ponderações sobre a segurança europeia agora voltaram, sobre a arquitetura da segurança, não é? Voltaram a incluir a Rússia, o que já não acontecia há muito tempo, e portanto tudo isso muda os cálculos porque a Rússia é uma superpotência. Mas eu estive à conversa por acaso com um perito ucraniano de estudos militares que está no terreno e ele explicou que o Starlink primeiro é uma rede de satélites que tem uma órbita baixa, mais ou menos a 500 km acima da Terra, entre 300 e 600, que tem uma velocidade de ligação muito alta, quase como se fosse a internet das nossas casas, com um preço muito baixo, e que basta apontar uma antena e facilmente se tem sinal, não existe aquele problema de ter... como há muitos terminais também, não há aquele problema de encontrar obstáculos que outros serviços têm. Portanto é um serviço muito bom e que está a ser utilizado em qualquer unidade de artilharia, unidades de drone, pontos de observação. Portanto tem sido mesmo muito importante e os drones é como se os drones vão voando por cima, não é? Acima das linhas da frente, e ao mesmo tempo enviam um fluxo de vídeo e esse vídeo vai sendo analisado em direto, mais ou menos, pronto, vai sendo analisado com pouco atraso nos quartéis de comando e essa informação vai sendo analisada e vão sendo tomadas as decisões, não é? Na linha da frente com muita rapidez. Portanto, esse corte teria um grande impacto. E há alguns dias, antes deste aviso, desta ameaça no fim de semana, dias antes, Musk tinha assinado com esta possibilidade, mas para forçar um acordo sobre os minerais. Portanto, eu acho que o que isto nos diz é que Musk e por arrasto também Trump podem vir sempre com esta conversa, com esta ameaça, sabendo que isto é mais um corte significativo para a Ucrânia, que não tem já assistência para as suas
assistência militar para as suas operações que não sejam defensivas e não tem também informação das secretas, ainda que possa contar com os parceiros europeus, obviamente, não é? E os Estados Unidos não cortaram também, é preciso dizer que os Estados Unidos não cortaram a partilha de informações com o Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido há de sempre partilhar informação com a Ucrânia, mas mesmo assim são dificuldades que se colocam, e se verificar este corte do Starlink, que à partida não se verifica para já, será mais... ou seja, temos mais uma alavanca de Trump, que Trump gosta de estar sempre numa posição de força quando vai incitar negociações, seja do que for, e faz sempre as ameaças... as piores ameaças, não é? Para depois poder ter algum ganho com isso. Precisamente. Resta-nos continuar à espera dos resultados das negociações, das posições de um lado e do outro que vão aparecendo e que por vezes são volúveis. Deixo apenas mais uma informação. Há mais de 30 países que vão estar no mesmo dia das negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia na Arábia Saudita. Vão estar 30 países com a Ucrânia em Paris, também em conversações sobre a criação de uma força de segurança internacional que garanta a segurança da Ucrânia num futuro, presume-se que pós-cessar-fogo. Portanto, é sinal de que as coisas se movem, que a natureza tem horror ao vazio e de onde uns recuam, outros avançam. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu quero ainda perguntar à Catarina e à Ana o que pergunto a todos os convidados deste podcast, que é para onde é que iriam neste momento se lhes fosse dada a oportunidade de viajar sem restrições de espécie alguma. Ana, para onde é que tu ias? Olha, eu ando com vontade de voltar, já fiz isso há algum tempo, ou fui fazendo, mas gostava de, sei lá, aterrar em Berlim e depois andar ali pela Áustria e pela República Checa, pela Hungria, pela Alemanha, que é um pouco, não sei, são terras assim conotadas com a Guerra Fria e com mudanças muito radicais no pós-guerra, não é? Ou seja, isso é todo o lado do muro de lá, não é? Estes sítios que eu disse. E talvez ir a sítios menos conhecidos e levar Stefan Zweig e Milan Kundera e Olga Tokarczuk e Sandor Márai na mala do carro e tentar ir entender estes sítios onde até há tão pouco tempo a influência russa é grande, na verdade. Há muita gente que, principalmente ali depois mais para baixo, também continua a sentir a influência dessa influência russa nos seus próprios governos, não é? Como ainda falaste há pouco. E acho que apetecia-me pegar no carro e fazer assim uma road trip por essa Europa, tipo o Império Austro-Húngaro, não é? Essa coisa assim muito Viena e outras cidades míticas do género, onde eu já estive muitas vezes em Viena, mas talvez seja este frio que me leva para me apetecer passear no meio de Praga, com um Kafka debaixo do braço, acho que fazia isso. E tu, Catarina, para onde é que ias? Eu confesso que adorei a ideia da Ana, até porque nós vimos uma divisão durante na sequência, não é, das eleições alemãs, uma divisão quase a papel químico, não é, do que era a divisão antes do Muro de Berlim em termos de votação, e onde venceu a AfD. Portanto, acho que era uma reportagem super interessante de se fazer, de um lado do leste e do lado mais ocidental, mas eu por acaso já tinha pensado que ia responder exatamente com verdade, que é: eu quero muito ir a Copenhaga porque é para onde eu irei nos próximos dias, portanto a minha cabeça já está lá. Ora bem, são duas sugestões europeias. Eu deixo sugestões não de viagem, mas literárias, porque dá-se o caso de estarem recentemente nas bancas deste país livros publicados pelas minhas duas convidadas de hoje. Não são livros sobre a Ucrânia, são livros sobre outros temas muitíssimo importantes do mundo de hoje.
A Ana França lançou na tinta da China o livro Lampedusa, Ir e Não Chegar, sobre a rota de imigração mais mortal do mundo. E a Catarina Maldonado Vasconcelos, nas Ideias de Ler, A Mais Breve História do Líbano, Origens e Futuro de um País Constantemente Dividido e Adiado. Portanto, exorto os nossos ouvintes a correrem às livrarias e adquirirem estas duas obras essenciais para compreendermos o tempo de hoje. Resta-me agradecer à Ana e à Catarina, convidadas deste episódio. Obrigada, e dar tudo publicidade também. Ao João Martins pela qualidade técnica do mesmo e sobretudo a si que está semana a semana desse lado a ouvir-nos no Mundo a Seus Pés. Para a semana voltamos com outro elenco de convidados, outro assunto que necessite de esclarecimento. Até lá, até breve e até sempre.